rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, completa hoje 5 meses. A Polícia Civil afirma que houve detonação de explosivos na mina do Córrego do Feijão no dia da tragédia. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E foi realmente o que ocorreu nessa região, pois muito próximas uma da outra, a Vale envolvida nisso, a mineradora Vale envolvida, a Samarco, tudo aquilo que nós já sabemos. Será que foi proposital? Na minha opinião, foi proposital. E de repente, as informações vêm chegando. Isso não é algo que acontece naturalmente, isso não é uma falha. Na minha opinião, posso dar a minha opinião aqui, isso não é uma falha, isso foi algo proposital, algo totalmente planejado. A CPI da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que também apura as causas do rompimento, ouviu 2 testemunhas sobre uma detonação que ocorreu no mesmo dia da tragédia. O mecânico Eixe Pampolini, que prestava serviço para a Vale, disse que a detonação teria ocorrido a aproximadamente 1 quilômetro da barragem, entre 12h20 e 12h40. O rompimento foi ao 12h28. Eu vi a detonação e assim que eu desci, a barragem estava no chão. Já o funcionário da mineradora, Edmar de Rezende, afirmou que a detonação só aconteceu pouco mais de 1 hora depois do rompimento da barragem, à 1h33 da tarde. Ele gravou esse vídeo que mostra a explosão e que decidiu executar a detonação porque era perigoso deixar os explosivos no local. Eu estava lá, eu era o responsável, eu iniciei o desmonte remoto, né? Eu iniciei, estava lá e foi às 13h33. Os 2 trabalhadores que prestaram esclarecimentos à Assembleia também já foram ouvidos no inquérito. Em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce? Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial. Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce? O narcotráfico? Quem comprou a Vale do Rio Doce? O narcotráfico. What we want is an international crackdown on everybody who's pushing drug trafficking across borders. This means a crackdown on George Soros, who is the world's biggest drug trafficker. Shut him down. And think about shutting down anybody in the United States politically who's associated with George Soros. Falecido Dr. Enéas, no programa do Ratinho, há mais ou menos 20 anos atrás, 21 anos atrás, em 1998, o qual ele disse claramente que a empresa Vale do Rio Doce, que era na época uma empresa estatal, era do Brasil, ela passou a ser privatizada e foi vendida a estrangeiros. E quem a comprou foi ninguém mais, ninguém menos do que George Soros, um metacapitalista, um filantrópico, um sionista. A mídia costuma dizer que ele agora, a moda é dizer que ele é antisionista ou antissemita, mas eles esquecem que matérias publicadas, como a própria Veja, mostra que ele nasceu e foi um judeu. Inclusive, o pai dele se orgulhava muito de dizer que subornou um dos guardas alemães ali para que ele não fosse pego pelo exército alemão, pelo exército de Hitler, quando eles levavam os judeus para lá. E nós já sabemos o final dessa história. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Soros himself, relating the story of the time that he went to round up the Jews in Hungary, pretending not to be one himself. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that.
Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. Wow. That's an incredible statement at the end. That is truly psychopathic. The person who was actually involved in doing it had no role in doing it, because if it wasn't me, it would have been someone else. Literally, I was just following orders defense, I guess, which is an interesting way. I mean, again, whatever you say about the morality of someone forced into a position like that, to have zero guilt or conscience or qualms, and to have never even questioned what he participated in, shows a particular type of personality. And I think we can see quite decidedly what type of personality that is. The summing up of the psychopathic mentality of George Soros. Whether I or somebody else does whatever is happening in the markets, it really doesn't make any difference to the outcome. I don't feel guilty because I'm engaged in an amoral activity which is not meant to have anything to do with guilt. Complete and utter detachment from the true carnage that he even admits in this interview he has wreaked in places like Russia, where some of his comments started a sell-off that cost billions of dollars of wealth to evaporate, that really caused genuine harm to people. He doesn't care in the least. He does not feel guilt because his amoral financial activities are not meant to have anything to do with guilt. Absolutely spine-chilling. And just as a little Easter egg, there is this little nugget, very interesting in light of recent events, buried at the back of the interview. Então, George Soros é sim sionista. Ele faz parte, há uns anos atrás, ele mesmo dizia que fez parte da criação do Estado de Israel em 1948, há 70, quase 71 anos atrás, onde essa elite mundial fez a questão de elevar um pequeno pedaço de terra, que é, no caso, Israel hoje, e o que está acontecendo, um pequeno país como Israel é praticamente adorado por muitos outros países maiores, grandes potências, como o próprio Estados Unidos, agora, no caso, o Brasil também, e assim eles vão complementando aquilo que falta para a nova ordem mundial. Nova ordem mundial é algo que está sempre na boca de George Soros, um cara que foi sempre um defensor disso e luta incessantemente junto com outras dessa elite para que ela ocorra. A new world order that China has to be part of the process of creating it, and they have to buy in, they have to own it, the same way as, let's say, the United States owns the Washington Consensus, the current order. And I think this would be a more stable one where you would have a coordinated policies. I think the makings of it are already there because the G20, in agreeing to peer reviews, effectively is moving in that. Almirante, homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gomes Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, em que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro? Que patifaria! No dia 6 de maio de 1997, quando a empresa Vale do Rio Doce foi vendida para George Soros, ela foi vendida ao valor de 3,3 bilhões, ou seja, o número 33 praticamente está presente ali. E agora, no ano de 2019, onde ela estava alcançando, já nesse primeiro trimestre talvez, o lucro de 330 bilhões,
Ou seja, 100 vezes mais o valor que ela foi vendida, eles estouram ela dessa forma. Mais uma vez, o número 33, dezenas aí de pessoas mortas, centenas de pessoas desaparecidas e milhares ou até mesmo milhões, né, como eu mostrei no vídeo aqui de ontem, milhões de pessoas que serão contaminadas por essa água cheia de chumbo, cheia de mercúrio, por essa lama tóxica. Não só pela água, mas por animais, por plantas, pela contaminação do próprio terreno brasileiro. É realmente um absurdo tudo isso e as informações estão chegando aí para você. E o que nós não podemos esquecer de forma alguma é que existe sim a esquerda, a direita, dois braços de uma única cabeça. Esquerda e direita são ideologias políticas que apenas servem para separar o povo, onde eles vêm com o ato de separar para conquistar, dividir para conquistar, e assim estão fazendo. Jorge Soros se dizem um metacapitalista que investe em esquerda, agora rotularam ele como anti-sionista para deixar ele oposto a países como Brasil, Estados Unidos no caso, deixar ele oposto dos próprios sionistas, a própria elite mundial, os caras que mandam no dinheiro, como os próprios Rothschild, e assim eles formam sempre uma oposição. No caso, a oposição entre esquerda e direita, no governo de Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1997, mais exatamente no dia 6 de maio, foi quando a Vale do Rio Doce passou a se chamar apenas Vale e ela foi privatizada. Uma das ideologias de esquerda é um Estado maior, então teríamos algo estatal, a esquerda acaba mantendo estatizadas muitas das coisas, muitos dos recursos naturais, porém eles estão no poder com a mesma cabeça. Então o que eles fazem? Eles afundam aquelas empresas, eles levam para o buraco, assim como fizeram com muitas outras empresas, principalmente aqui no Brasil. Então a esquerda basicamente vai quebrar aquilo ali e quando um governo de direita mais para frente entra, ele pega e privatiza, vende isso para quem? Para esses metacapitalistas. No caso da empresa Vale, quem a comprou há 22 anos atrás foi George Soros. E hoje nós vemos aí um raio caindo praticamente 2 vezes no mesmo lugar. Seria mera coincidência? Um cara que sempre lutou com afinco pela redução populacional, agora nós temos em menos de 3 anos 2 barragens que destroem uma cidade inteira. Ontem tivemos aí um alerta para que uma 3ª barragem poderia estourar, fazendo com que milhares de pessoas saíssem daquela região. Isso se chama despopulação, é tirar aquelas pessoas de toda uma área para que deixar-a livre, pois eles têm interesse em algo, ou que está ali no solo, pois o exército de Israel, justamente o exército dos sionistas, já está no Brasil com mais de 16 toneladas de equipamento revirando e mexendo no solo. Qual é o interesse deles nisso? O exército brasileiro não tinha capacidade de realizar ali o salvamento das pessoas. A desculpa deles é que eles vêm com equipamentos mais modernos. Mas o próprio sonar que eles trouxeram não funciona ali na lama, funciona apenas no mar. Não serviu praticamente de nada. Então eles estão resgatando pessoas como os próprios bombeiros que estão lá fazendo o trabalho deles. É algo que as pessoas enxergam, mas não conseguem ver a situação que está ocorrendo no país. Hoje, o que acontece é o seguinte, aqueles minérios, aquela lama tóxica que estourou mais uma vez, já contaminou o rio Paraupeba, já havia contaminado os outros rios, no caso do acontecimento em Mariana 3 anos atrás, e nessa lama existem rejeitos de minério, existem dejetos de metais, chumbo e mercúrio, são as principais substâncias que tem ali, e elas são extremamente prejudiciais à saúde do homem. Daqui a alguns anos, ninguém pode se surpreender se as pessoas nas redondezas de Minas Gerais, até mesmo de São Paulo, talvez do Rio de Janeiro, locais próximos, alcançando uma grande parte do território brasileiro, comece a ter câncer com mais frequência, desenvolva um novo tipo de doença, um novo tipo de câncer. Isso é algo que pessoas como o próprio Jorge Soros já defendiam há anos, uma grande redução populacional, e ela está começando. É claro que eles fazem isso nesse momento apenas para conter o crescimento da população ou até mesmo pensando no futuro, algo que facilitará com que eles reduzam essa população quando eles implantarem a 4ª Revolução Industrial. E promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da 4ª Revolução Industrial. Right on in.
improved public health has caused the world's infant mortality rate to decline by 60% over the last 40 years. In the same period, the world's average life expectancy has increased from 46 years in 1950s to 63 years today. This is a development which, as individuals, we can only applaud. However, the result of these positive measures is a world population that has risen during the same short period of time geometrically to almost 6 billion people and could easily exceed 8 billion by the year 2020. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. Agenda 21. Agenda 21 is about control. Control of the land, natural resources, and entire populations. There are 9 basic tenets of Agenda 21. Move citizens off private land and into urban housing. Create vast wilderness spaces inhabited by large carnivores. Eliminate cars and create walkable cities. Support chosen private businesses with public funds for sustainable development. Make policy decisions that favor the greater good over individuals. Drastically reduce the use of power, water, and anything else that creates carbon pollution. Use bureaucracies to make sweeping decisions outside of democratic processes. Increase taxes, fees, and regulations. And finally, implement policies meant to incentivize a reduced population. Isso explica um pouco a venda desses caixões monstruosos. Pelo que se parece, espera-se que acontecerá um evento tão extraordinário que precisarão de muitos caixões para comportar todo esse povo. As pessoas começaram a se acostumar a verem esses assustadores caixões espalhados por todo o país. Cinegrafistas amadores vão até esses lugares e filmam, entram dentro, medem suas espessuras, cabem ao menos 6 pessoas dentro. O que se espera desse cenário? As linhas de trens são estrategicamente construídas para passar perto ou por dentro de campos de concentração. Tudo ainda é um grande segredo. Mas o medo e curiosidade são maiores que a própria vontade de saber a verdade oculta. Aqueles trens foram construídos especialmente para evacuação em massa. Eles estão se preparando para um grande evento. Nem mesmo os convidados sabem o real significado. Até o Walmart está envolvido com a FEMA. Me diga, onde no mundo não existe um Walmart? Como na Alemanha nazista de Hitler, há campos de concentração e trens para transporte em massa. Só uma diferença: Hitler queimava seus mortos, diferente da situação atual, que há milhares de centenas de caixões. Não se engane. Como no Brasil, a mídia é controlada pela elite global, futebol, notícias, músicas e tudo que você não imagina. Nos Estados Unidos é pior ainda, pois é lá que o ministro da propaganda Illuminati orquestram as notícias. Vejam isso e pasmem. Nos Estados Unidos há muitas emissoras. Há emissoras para todos os gostos. Emissoras da direita, da esquerda, da cultura, do gospel, da católica, dos crentes, dos rappers. Sendo assim, abrangem todas as pessoas, culturas e raças, desde ateus até os mais religiosos, de políticos até os mais conservadores. O que ninguém se atenta é que elas devem, no final, dar as mesmas notícias conforme o script que o ministro da mídia Illuminati passou. Os cristãos recebem a notícia de forma religiosa, os ateus de forma cética e os rappers em forma de rima, mas ao final,
Todos devem transmitir a mesma notícia para o bem comum do que está no topo da pirâmide. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso Los Reparem nas communities, cegonhas, Eastern como Iowa se estivessem lendo a mesma história. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. To make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do.